Gente, continuando a minha sequência de vídeos aqui na GoNorte, estou aqui com a Renata e estou aqui com a Kit, do Kit no Canadá, para falar sobre um dos assuntos que vocês me perguntam também constantemente, sobre provas. As provas que você faz para provar o seu nível de inglês. Tem várias provas diferentes, várias delas são aceitas em locais diferentes, tem níveis diferentes, né, pontuações diferentes. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Então, Kit, quais são as provas? Eu tenho experiência com uma, que foi o TOEFL, que foi o que eu fiz. Na verdade, eu fiz duas, e eu mencionei em outro vídeo que eu falhei em uma delas, que era o CLBA, né, que pro college que eu precisava tirar 8 em todas as categorias, eu tirei 7, e aí eu tive que fazer o TOEFL, e aí eu passei. Mas tem esses dois, tem vários outros testes também, né? Isso. Na verdade, assim, para a imigração canadense, a gente pode usar o CELPIP e o IELTS General, mas também existe a modalidade do IELTS Academic. Mas certo. Isso é mais voltado para college. Para a questão da imigração, é o IELTS General e o CELPIP. Ela é mais especialista ali no IELTS General e eu sou um pouco mais especialista aqui no CELPIP. Obrigado. Eu não sabia como é que pronunciava. Eu sempre falava IELTS. Eu não sei, ó, eu acho que isso aí depende do seu sotaque. Obrigado. Então, por exemplo, no caso, né, o college que eu fiz, eles aceitavam o CLBA, que é do próprio governo canadense, né? Tem o TOEFL, que é uma instituição privada, né, que ela é acreditada por várias instituições educacionais. Tem o IELTS, ou IELTS, não sei como é que fala. IELTS, né? E todos esses testes, quais são os outros testes? Tem o CELPIP. Tem o CELPIP, mas o CELPIP eu acho que ele não serve para acadêmico, né? Então para acadêmico a gente tem... O CELPIP tinha um acadêmico. Tinha um acadêmico. Não tem mais? Eu acho que eles cancelaram esse acadêmico. Eles estão reformulando essa prova. Entendi. Bom, o que importa é que tem prova para cachorro, você só tem que acertar qual é a prova para fazer, dependendo do seu objetivo. E para imigração é o General, né? Então, assim, tanto o IELTS quanto o CELPIP tem que ser o General. Certo. Então, isso é importante também. O pessoal pergunta muito, eu tô querendo fazer o curso tal, qual é o teste? Geralmente, a página da instituição onde você está pensando em aplicar para fazer um curso, ele vai dizer lá quais são os requerimentos, né? E aí, se você não fala inglês fluente, se você não tem... Geralmente a métrica é se você não fez os 3 anos de high school fora, né? Se você não estudou os 3 anos de colegial norte-americano em país de língua inglesa, você tem que então fazer um desses exames. O que eu fiz, como eu falei, foi o TOEFL, que é aceito em várias universidades diferentes. Tem o IELTS, né? E tem os outros que são... O TOEFL, no caso que eu fiz, ele não é aceito para imigração. Não. Ele só é aceito para faculdade, para cursos e tal. Então, qual teste vocês diriam? O pessoal pergunta isso pra caramba e eu sei que é difícil responder. O pessoal pergunta muito qual é o mais fácil. E eu imagino que bem que não tem o mais fácil. Eu diria né? que depende do perfil da pessoa. Por exemplo, o IELTS você faz a entrevista, o speaking você faz pessoalmente com um professor, com uma pessoa. Então aquela pessoa vai estar, se você tem uma fluência melhor, é melhor você falar com ele pessoalmente do que falar com um computador, que é o caso do CELPIP, que você vai falar com um computador. É o TOEFL também, pois é. E é complicado isso. Se você cometer um erro, aquele erro está gravado. Por outro lado... Não tem nenhuma... Não tem... Não tem. Não tem subjetividade. Você falou errado, tá errado. Tá errado, tá gravado lá. Já pessoalmente você meio que pode consertar o erro, né? Você pode dar seu jeito, você pode olhar pra cara da pessoa que tá te entrevistando e você dá meio que o seu jeitinho, o seu sorriso, talvez conquiste ele, você ganha alguns pontos pelo teu sorriso. Eu acho que a vantagem do speaking do IELTS é que se você não entendeu exatamente a pergunta, você pode pedir pra pessoa reformular às vezes. Eu me lembro que a primeira vez que eu fiz o IELTS, era uma pergunta assim, diga uma pessoa famosa que você gostaria de conhecer. Eu fiquei, pelo amor de Deus, não tem ninguém famoso que eu gostaria de conhecer. E aí eu fiquei naquela ansiedade e o cara falou, não pode ser qualquer pessoa. Agora você imagina isso no CELPIP. Eu ia falar o quê? Você perdeu essa questão. E até porque dá um limite de tempo de resposta. Então se você, com uma pessoa, obviamente você não vai poder ficar 3 horas pensando em uma pessoa famosa que você quer conhecer. Mas tem aquela, né, não é como no computador que você tem, o timer começa ali e aí você fica até mais desesperado, né? Eu lembro que uma das provas do IELTS que eu fiz, ele mandou falar sobre bag. Só que quando ele falou bag, a primeira bag que veio na minha cabeça foi aquela sacolinha plástica de mercado, entendeu? E o que era? Era todo tipo de bag, inclusive tipo, faça agora uma dissertação sobre bags. Sobre bag, fale sobre bag. Eu falei, what do you mean bag? Tipo assim, mas era todo tipo de bag, inclusive bolsa de mão, mala, entendeu? Era todo tipo de bag. E qual foi esse teste que você fez? O IELTS. Então, você chegou lá, você fez no computador, né? Aí, como é que foi? Não era computador, o IELTS é pessoalmente, então o cara... eu não sabia, o TOEFL foi pro computador, não sei. O CELPIP que é pelo computador, então assim, o cara chegou e falou assim... Renata, me fala agora aqui sobre bags. O seu conhecimento acadêmico sobre bags. What do you mean? What do you mean bag?
no bag. Aí eu tive que começar a pensar nas bags. Só que na minha cabeça, a primeira bag que veio foi plastic bag. Bag de mercado. De mercado. Eu só pensava na plastic bag. Então tem Você falou, eu pego várias pra botar usar de bicho. Cara, o que você fala sobre bag? Uso pra levar meu cachorro na rua. Que assunto, mano. Os caras estão querendo também. Os caras estão querendo complicar, né, mano? Complicado. Vamos pedir, eu falava de bag. E não, isso eu não sabe do pior. Minha primeira prova de inglês, tendo que tirar site em tudo pra poder passar no processo de imigração, tendo que tirar site em tudo. Chego lá, o listening começa fácil. Aí você, não, tô matando a pau, né? Tô lá, daqui a pouco o cara começa a falar sobre o sistema de tubulação de esgoto de Londres. Acabou comigo, porque como é que eu vou saber os nomes técnicos do sistema de tubulação? Não é uma coisa do meu dia a dia, do inglês do dia a dia. E aí? Qual foi esse teste aí? Que foi o IELTS. Isso com a pessoa? Não, aí esse é o listening. Eles botam um som lá na sala, né? Tem não sei quantas pessoas na sala, você tem que ouvir e responder. Que é o pior. Quando eu fiz o TOEFL, eu vou te falar por quê, tá? Eles pegam, os caras não facilitam também, Kit, porque eles pegam os assuntos mais nada a ver do mundo. Não, que eu acho que a fecundação das abelhas. Quando eu fiz, o ano que eu fiz, o listening era sobre um processo de especiação, e os amigos biólogos eles sabem que especiação é quando duas espécies diferentes se dividem por algum motivo, começam a se reproduzir, mutações genéticas, viram dois bichos diferentes, basicamente. E aí tinham o listening do TOEFL, se eu me lembro bem, eram dois textos diferentes que a gente lê. Um era sobre isso, sobre duas espécies de peixe que uma geleira caiu, separou um lago em dois, e eles viraram peixes diferentes. E vários termos técnicos de biologia. Nossa. E como, se for você me falando, pelo menos eu estou engajando com a pessoa que está falando. No computador eu estou aqui pensando, mano, o que tem para comer lá em casa? Eu acho que eu não descongelei o frango. Eu vou passar no McDonald's depois. Nisso, na minha cabeça, eu parei de prestar atenção por 3 segundos. Mas o cara tá falando de outra coisa lá na frente, não tem como voltar. O outro era sobre uma espécie de cavalo que foi descoberta, ossos de cavalo numa caverna na África, que aí descobriram que os seres humanos domesticaram o cavalo muito antes do que se pensava. E aí cita um papel, né, um estudo biológico de não sei quem, da Áustria. Eu falei, o quê? E aí nisso, por isso que eu preferiria no listening com uma pessoa que aí você tem aquela questão de tipo, ela percebe que você não está entendendo exatamente o que você está falando, ela tem aquela... Talvez ela repete de novo, fala com uma cadência diferente, né? Tenta explicar novamente, enquanto, eu imagino, não sei. Mas no computador você não tem chance de nada, ele tá só lendo o negócio, o áudio. Infelizmente, nenhuma das duas provas tem essa possibilidade de você estar ouvindo de uma pessoa a partir do listening. As diferenças entre as duas provas são o seguinte. No IELTS, você tá, ao mesmo tempo que você está ouvindo, você está respondendo a pergunta. Okay. Então pode ser que você esteja ouvindo numa sala com um som que vai para todo mundo, ou pode ser que você esteja ouvindo num fone. Uhum. Agora, no CELPIP, é sempre no fone, e você ouve, você anota tudo que você acha que é importante, e depois ele vem com as perguntas. Ai, não dou isso aí foi assim, eu vim totalmente despreparada quando eu fui fazer o CELPIP, porque eu achei que fosse exatamente como o IELTS. Mas aí quando eu recebi aquela folha de papel em branco, eu falei, que diabos eu tenho que fazer com isso? Aí eu escrevia tudo. Eu me lembro que chegou um ponto do IELTS, me perguntarem qual era o ingrediente que fazia o pão da pessoa que escolheu o sanduíche. Eu falei, o quê? Não, eu acho assim, inclusive isso é um alerta, né? Porque a gente faz uma análise de perfil que é para analisar a pontuação da pessoa que ela teria se fosse aplicar para o processo de imigração. E muita gente nessa análise de perfil, ela fala assim, fala inglês fluente, mas eu nunca fiz a prova. Meu amigo, tem muita gente fluente que não consegue tirar nota na prova. Eu achava que eu era fluente quando eu vim pro Canadá. A gente se encaixa. Porque eu assistia Friends e não precisava ver a legenda. Nossa, inglês britânico aqui. E aí quando eu cheguei aqui, que tinha dificuldade de pedir alguma coisa no McDonald's, que eu percebi que o buraco é mais embaixo. Outra coisa que é muito diferente nas duas provas e que eu acho que é 1000 vezes, mais do que 1000 vezes, 1 milhão de vezes melhor no CELPIP do que no IELTS é o writing. O writing do CELPIP, ele é no computador, com autocorretor. Ai, gente, é uma bênção. Então é aquela coisa, para pessoas que estão acostumadas o tempo todo a escrever no computador, tipo eu, né? Então, quando eu tive que fazer a minha prova do IELTS escrita, e você tem que apagar tudo, porque você errou alguma coisa antes, você começou a frase errado. Eu fiz agora... Quanto tempo, você sabe quanto tempo, tipo, o IELTS, quanto tempo de prova ele é? Porque o TOEFL foi 4 horas, então mais ou menos o mesmo. Mas só que o CELPIP você consegue fazer em menos tempo. Ah, certo. É uma bênção. Mas voltando para essa questão do CELPIP, do CELPIP não, do IELTS. Voltando para essa questão do IELTS, quando eu tive que voltar tudo
que eu escrevi errado, comecei errado, entendi errado a forma que a redação deveria ser feita, acabou comigo. Eu perdi mais da metade da prova apagando a prova, porque, né, apaga tudo, aí vai na mão. Já tem aquela coisa de apagar na mão, não é só selecionar tudo e apagou, e começou de novo. E você digita mais rápido, você tem a ajuda do autocorretor. Eu não sei se é impressão minha, mas assim, pra quem tem uma dificuldade no inglês, o CELPIP parece ser mais fácil, mas pra quem já tem uma fluência no inglês, uma prática, eu acho que o IELTS é mais fácil. Na época, eu lembro que quando eu tava pra fazer o teste, né, eu fui perguntar no Facebook. Eu acho que era no Orkut ainda nessa época, faz tempo. Foi em 2011, eu acho. Foi em 2011 que eu fiz o TOEFL, né? Então tinha Orkut em 2011, tinha? Jacaré tinha Orkut em 2011 ainda? Eu acho que era do 2000. Tinha sim, tinha 2011, sim. Então eu procurei no meu mesmo. Eu procurei no Orkut e perguntei, gente, qual é o mais fácil e tal, porque eu tenho que. O college que eu fazia, eles estavam praticamente todos, né? E aí eu fiz o CLBA primeiro, que ele era grátis, porque é do governo, né? E aí não passei. Aí eu falei, putz, agora eu vou ter que gastar sei lá quantos, eu acho que... Você sabe quanto custa esses testes hoje em dia? Mais ou menos $300, mais ou menos. 300, 350. É complicado. Cara, isso é mais uma das dificuldades que você enfrenta imigrando, né? Porque o teste, ele é chato, ele tem eu diria, eu conheço vários canadenses, o TOEFL foi bastante difícil. Eu conheço canadenses que eu tenho certeza que não passariam. A questão gramatical, sintaxe, tipo, tem coisas ali que eu sei que várias pessoas que... Assim como a gente, se a gente fosse fazer uma prova de português hoje em dia, talvez a gente não ia tirar as notas mais altas, porque a gente esqueceu a questão de, tipo, aquelas análises morfossintáticas, o que é advérbio de não sei o quê. Então, certamente a gente provavelmente ia passar por isso também. Mas é uma prova difícil, ela é um investimento financeiro, né, que você não sabe se vai ter retorno, que vai ser falha, você vai ter que fazer de novo. É um bom tempo, é estressante pra caramba. Na época que eu fiz, só tinha um lugar em Calgary que fazia, que era bem longe de eu morava, eu não dirigia na época, e foi em dezembro. Então, pois é, o transporte público de Calgary já não é dos melhores, muito frio, tipo, pegar táxi pra ir lá do outro lado da cidade, gastei tipo, sei lá, acho que $50 de táxi pra fazer esse negócio, e $50 pra voltar, e se não passasse, né? Então é estressante, eu entendo porque que tantas pessoas perguntam sobre essa questão, nos grupos do Facebook particularmente, você vê bastante pessoal perguntando. A pergunta que sempre fazem é quando ele vai fazer alguma coisa que permite múltipla escolha, qual teste fazer, né? Para imigração, no caso, eles aceitam o IELTS ou CELPIP. Nesse caso, imigração, eu imagino que deve ser o perfil principal das pessoas que estão vendo esse vídeo. Qual dos dois, considerando a experiência de vocês, qual dos dois você recomendaria? Se é que há diferença. Há diferença? CELPIP? Eu só fiz o IELTS, eu não fiz o CELPIP, mas assim, você tem que considerar uma coisa, não tem CELPIP no Brasil. Então a prova só é feita no Canadá, nos Estados Unidos e nos Emirados Árabes. Então assim, se você está no Brasil para fazer o CELPIP, você não pode. Por isso que a maioria dos brasileiros que chega aqui como estudante e vai fazer o processo de imigração, eles fazem o CELPIP. Agora eu tô percebendo porque que me parece, tipo, nos grupos de imigração, eu vejo que não se fala tanto do TOEFL, mas se fala mais do IELTS. E eu acho que, agora eu entendi por quê, porque pelo jeito, eles aceitavam o TOEFL a algum ponto e pararam? Nunca, então? É porque o TOEFL é acadêmico. Ok. Eles querem que você saiba conversar de uma maneira geral e não no mundo acadêmico, né? Eles não vão aceitar o IELTS. Você quer um ponto positivo do IELTS? É porque tem muito material na internet de graça para você treinar para a prova. Já o CELPIP é mais complicado você encontrar esse material. Então, assim, para quem está aqui tem cursos preparatórios de CELPIP, mas não tem no Brasil. Então, assim, o IELTS, para quem está no Brasil, é a melhor opção. É a única opção, facilita da escolha, né? Gente, então é isso. Se você tem mais alguma dúvida em relação à imigração para o Canadá, eu vou colocar, como sempre, o link da Go Norte aqui na descrição. Confere lá. E é isso aí, gente. A gente se vê da próxima.